Enquanto Grécia Antiga e Império Romano recebem destaque dos historiadores, outras regiões da Península Balcânica seguem pouco exploradas e misteriosas, como se ocultas pelo tempo. Sobre trácios, dácicos, citas e outros povos do sudeste europeu, sabemos principalmente por crônicas gregas e romanas, onde verdade e preconceitos se misturam a mitos. Entre essas civilizações esquecidas, os ilírios se destacam, tribos ferozes e orgulhosas, cujo nome causava temor no mundo antigo. Suas terras se estendiam pelo território das atuais Albânia, Croácia e Montenegro, e as primeiras menções a eles aparecem em fontes já no século VI a.C. Mas, apesar de séculos de contato com os helenos e romanos, os ilírios continuam sendo um mistério para nós. Quem eles realmente eram, como conseguiam resistir às grandes potências da antiguidade e que papel oculto desempenharam na história do mundo antigo? Hoje vamos tentar entender essa questão fascinante. Você está no canal História Incrível. Antes de começarmos, peço que apoie o canal como patrocinador no YouTube ou Patreon. Deixe seu like, inscreva-se e comente. Seu apoio nos ajuda a criar novos episódios interessantes. Então, vamos lá. Antes de explorarmos a história e cultura ilíria, é importante entender quem eram os ilírios. Esse nome não era deles próprios, mas sim uma designação externa dada pelos antigos gregos, assim como os autores antigos chamavam dezenas de diferentes tribos de germânicos ou celtas. O termo ilírios passou a designar vários povos dos Balcãs ocidentais, exceto possivelmente os lígures costeiros. A origem da palavra ilírios permanece misteriosa. Pesquisadores sugerem que só algumas tribos do sul próximas ao lago Ohrid usavam esse nome, que depois foi ampliado pelos gregos para toda a região. Isso levanta uma questão fundamental. Houve de fato uma civilização ilíria unificada ou apenas um rótulo para diversas culturas e línguas distintas? Apesar das primeiras menções escritas sobre os ilírios serem do século VI a.C., seus contatos com os gregos ocorreram bem antes. O termo pode ter existido na tradição oral antes de surgir nas crônicas antigas. Curiosamente, no século VII d.C., o nome Ilíria sobreviveu apenas como um termo administrativo bizantino, mas para onde foram os próprios ilírios? Eles se assimilaram a outros povos ou simplesmente desapareceram com o tempo? Neste estudo, vamos nos concentrar na Era de Ouro da Ilíria, a época de seu confronto com os estados helenísticos e com Roma. Mas, para entender sua verdadeira dimensão, teremos que olhar tanto para os períodos mais antigos quanto para os mais recentes de sua história. É na transição entre épocas que vemos quem realmente foram esses enigmáticos guerreiros balcânicos. A origem dos ilírios ainda é debatida por historiadores e arqueólogos. Ainda não se sabe se eram descendentes diretos das antigas culturas neolíticas e da Idade do Bronze dos Balcãs ocidentais, ou se chegaram à região por migrações, misturando-se à população local. De acordo com a mitologia grega, o fundador do povo ilírio foi Ilírio, um herói semidivino cuja origem varia em diferentes versões do mito. Segundo uma das versões, ele era filho do ciclope Polifemo e da Nereida Galateia. Outra versão afirma que Ilírio era filho do príncipe fenício Cádmo e de Harmonia, filha de Ares e Afrodite. Essa linhagem mítica ressalta a antiguidade, o mistério do povo e sua conexão com outras grandes civilizações antigas. As primeiras menções históricas aos ilírios aparecem em Hecateu de Mileto, que descrevia cidades costeiras do mar Adriático como Uidantion, como pertencentes à Ilíria. Muito antes do surgimento de registros escritos, os ilírios já interagiam ativamente com o mundo ao seu redor. No século IX a.C., com a colonização grega do Mediterrâneo, os ilírios viraram parceiros comerciais dos helenos. Forneciam metais, produtos agrícolas e escravos, recebendo cerâmica, azeite de oliva e artigos de luxo em troca.
A cultura dos ilírios, principalmente das tribos costeiras, foi gradualmente influenciada pelos gregos, apódige e macedônios devido ao contato com o mundo helênico. Em geral, os ilírios permaneceram por muito tempo como confederações tribais dispersas, levando um estilo de vida guerreiro. Com o tempo, surgiram estruturas políticas mais centralizadas. Uma das primeiras uniões conhecidas foi a Confederação dos Enquileus nas terras ao redor do Lago Arquídico. Atuavam na política dos vizinhos e chegaram a invadir a Macedônia, segundo a tradição do século VI a.C. Os Enquileus chegaram até o próprio oráculo de Delfos e atacaram o santuário de Apolo, um ataque ousado que provocou uma reação dos gregos. Outra formação estatal ilíria primitiva foi o reino dos Taulântios, localizado na costa do Adriático, na região da atual Albânia. O primeiro governante conhecido dessa área foi Galaur, que empreendeu uma expedição contra a Macedônia, mas foi detido pelo macedônio Adriato, o rei dos Taulântios. A guerra entre ilírios e macedônios durou séculos e acabou apenas na época de Filipe, segundo pai de Alexandre, o macedônio. Os Taulântios, por sua localização, tinham fortes laços com colônias gregas como Epidamno, o que favoreceu o artesanato e o comércio. Em particular, os ilírios adotaram dos gregos alguns elementos de arquitetura, artes visuais e cultos religiosos. A troca mútua de mercadorias e ideias tornou a Ilíria uma parte indispensável do mapa econômico e cultural do antigo Mediterrâneo. No início do período clássico, os ilírios participaram mais da política grega. Seu espírito guerreiro, atividade marítima e domínio de áreas estratégicas nos Balcãs os tornavam importantes nos conflitos internacionais já no século VII a.C. As tribos ilírias do sul estabeleceram laços mais estreitos com os gregos. Nesse período, Corinto lhes deu apoio militar na luta contra a tribo dálmata dos libírios. A aliança fortaleceu os contatos greco-ilírios, e depois alguns ilírios participaram de importantes conflitos na Grécia. Por exemplo, durante a Guerra Apelipanesca, eles lutaram ao lado de Esparta. O historiador ateniense Fucídides menciona que, em 423 a.C., o comandante espartano Brásidas aliou-se a uma tribo ilíria e os inspirou a guerrear ao invadir a Macedônia. No entanto, essa campanha terminou em fracasso. Nesse mesmo período, surgiram na Ilíria várias formações políticas poderosas, entre as quais se destacava o Reino dos Dardânios, localizado no território da atual Macedônia do Norte e Kosovo. Os Dardânios se destacaram por campanhas militares e desenvolvimento econômico, negociando metais, armas e produtos agrícolas. Os Dardânios, um dos poucos povos ilírios, conquistaram a Macedônia durante o reinado de Aminta III, depuseram-no e colocaram seu representante no poder, mas o sucesso foi temporário. Com Filipe II no poder, os Dardânios foram repelidos. Na época clássica, a Ilíria estava dividida em vários reinos e alianças tribais, como os Parfínios, Tavlântios, Dardânios e Dosaretas, que controlavam o sul e centro da região. Merece destaque o rei Bardil, um dos governantes ilírios mais poderosos da época clássica. Durante décadas, ele realizou incursões na Macedônia e no Épiro, subjugando novos territórios. No século VI a.C., ele conquistou a região da Malósia, mas Esparta logo interveio, enviando tropas para apoiar os epirotas sob o rei Agisilau. A situação mudou radicalmente com a ascensão ao poder de Filipe II da Macedônia. Para eliminar a ameaça do norte, ele iniciou uma grande campanha contra os ilírios. Na batalha decisiva no vale do rio Eregão, os macedônios saíram vitoriosos. Após vencer os ilírios, Filipe consolidou a aliança casando-se com Audata, da nobreza ilíria. Sua filha Quenana ficou famosa como uma das poucas guerreiras de sua época e meia-irmã de Alexandre, o Macedônio. Após o assassinato de Filipe II, os ilírios tentaram explorar a instabilidade na Macedônia. Em 335 a.C., os reis Glauquias e Clito se rebelaram contra o jovem Alexandre, o Grande.
Durante o cerco a Pelion, Alexandre impôs derrota esmagadora, assegurando a segurança das fronteiras do reino. A morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., mergulhou os Balcãs em um caos de guerras dos diádocos. No tumulto, os ilírios desafiaram o destino novamente para defender sua liberdade. O rei Glauquias, que sobreviveu à derrota em Pelion, mostrou-se um diplomata habilidoso. Ele aliou-se às cidades gregas, como Epidâmino, e desafiou Cassandro, novo governante da Macedônia, em 314 a.C. Cassandro dominou os Taulântios e seus portos. 2 anos depois, Glaucio recuperou o que perdeu, mas apostou no jovem Pirro, herdeiro exilado do reino de Épiro. Glaucio protegeu Pirro, criou o futuro comandante e devolveu-lhe o trono em 307 a.C. O enfraquecimento da Macedônia permitiu que os ilírios fortalecessem sua independência e preparassem alianças com Épiro, mas novas invasões celtas do norte abalaram os Balcãs. Em resposta, algumas tribos ilírias começaram a se unir, criando estados poderosos. O reino dos Ardieu, sob o rei Agron, atingiu o auge de seu poder. Os ilírios se transformaram em uma temível força naval. Sua frota, segundo historiadores romanos, espalhava terror pelo Adriático. Os ataques piratas contra navios gregos e italianos tornaram-se comuns, e a pirataria ilíria não passou despercebida. Roma exigiu o fim dos ataques para proteger as rotas comerciais. Quando a rainha ilíria Teuta, esposa de Agron, permitiu o assassinato dos emissários romanos, Roma perdeu a paciência. A Primeira Guerra Ilíria terminou com a derrota de Teuta, que assinou um tratado humilhante, mas a luta continuou. Seu sucessor, Demétrio, continuou a resistência, mas a Segunda Guerra Ilíria apenas acelerou o colapso. A última tentativa de salvar a Ilíria foi a aventura do rei Gêncio. Ele formou uma aliança com a Macedônia e os Dardânios, esperando derrotar Roma, mas após a derrota dos macedônios, as legiões caíram sobre a Ilíria. Gêncio foi capturado e seu reino apagado do mapa. Após vencer os ilírios, Roma consolidou seu domínio na costa do Adriático. No interior, algumas tribos resistiram até o fim do século II a.C., em 58 a.C. Caio Júlio César, como procônsul da Gália Cisalpina, queria invadir a Ilíria para conter ataques de tribos locais. Ele exigiu deles reféns e tropas para seus exércitos. A guerra civil entre César e Pompeu também afetou a Ilíria. Em particular, o cerco de Aricum ocorreu no território da atual Albânia. Depois, Otaviano Augusto invadiu o interior da Ilíria, dominou as tribos e anexou a região ao Império Romano como província da Ilíria. A partir daí, sumiram os últimos ilírios independentes. Na era do Império Romano, a Ilíria virou destino dos veteranos das legiões romanas. Por sua proximidade com o Danúbio e tribos germânicas, o norte da Ilíria foi fortemente fortificado. Mais tarde, o imperador Vespasiano reformou a região, dividindo-a nas províncias da Panônia e da Dalmácia, que estavam intimamente ligadas à vizinha nórica. A Ilíria era estratégica por seus recursos minerais e portos na Dalmácia. Assentamentos de veteranos romanos ajudaram na latinização da região, e alguns estudiosos afirmam que os povos românicos da Dalmácia medieval descendem desses colonos. Embora ainda debatida, a Ilíria tornou-se uma das regiões mais urbanizadas do Império durante séculos de domínio romano. Muitos imperadores romanos vieram de suas terras do norte, incluindo Diocleciano, cuja residência até hoje. Os chamados imperadores ilírios são uma prova de que a Ilíria estava totalmente integrada ao sistema militar, econômico e político romano, pelo menos para as camadas privilegiadas da população. Em seguida vamos falar sobre a cultura e as práticas religiosas dos ilírios. Há poucas fontes escritas, mas a arqueologia traz informações importantes. Autores greco-romanos antigos descreveram os ilírios, embora algumas descrições, como a de Heródoto sobre mercados onde vendiam filhas como esposas, sejam duvidosas.
Os ilírios eram habilidosos no ferro e cerâmica. Fragmentos encontrados mostram que adotavam elementos decorativos dos vizinhos, principalmente dos gregos. Os capacetes ilírios com diversas variações eram populares na região. Pouco se sabe sobre a língua dos ilírios. Não se sabe se teve descendentes, quantos dialetos havia ou sua difusão. As crenças religiosas dos ilírios ainda são misteriosas. A arqueologia indica culto à natureza, com arte que venera sol e serpentes. Na Ilíria, sepultamentos de cavalos eram comuns, provavelmente ligados a sacrifícios. Sabe-se que os ilírios tinham um panteão politeísta que variava de acordo com a região. Alguns autores antigos mencionaram um possível deus da guerra ilírio, chamado Medaur, que era cultuado nas cidades de Resino e Andim, entre os Dardânios. Durante o período romano, a religião ilíria foi fortemente romanizada. O culto a Silvano, equivalente romano de Pan, espalhou-se amplamente na região. A deusa Atena Domus era popular em Apolônia, e os santuários de Mitra, culto militar romano, se espalharam pela Ilíria. Antes da chegada do cristianismo, com a penetração do cristianismo nos Balcãs, no primeiro século da nossa era, a Ilíria ficou no epicentro de transformações culturais e religiosas. Na época, a região já era uma fusão única, uma civilização iliro-romana, com tradições locais misturadas às influências romanas. Nos séculos III e IV, a paisagem da Ilíria mudou. Em toda a região, sobretudo no atual Kosovo, foram construídas fortificações tardo-antigas. No mesmo período, os Balcãs sofreram com o avanço dos godos, mas a população romanizada manteve suas posições. A nobreza ilíria manteve papel crucial no Império Romano do Oriente, destacando-se a dinastia imperial de Teodósio, originária das terras ilírias. O mapa linguístico e cultural da Ilíria ainda é tema de debates acadêmicos. A população era parcialmente latinizada e também se misturava a novos povos. No século IV, a região tornou-se ilírico e virou prefeitura separada do Império Romano do Oriente. O imperador Justino I, antecessor de Justiniano, nasceu na primeira Líria e provavelmente era de origem ilírio-franca. Sua fama de guerreiro pode ter facilitado sua entrada na guarda imperial e ascensão ao trono. Com o tempo, os primeiros eslavos povoaram os Balcãs, principalmente a antiga Iugoslávia, convivendo com descendentes de ilírios, celtas, trácios e godos. Por volta de 630 tribos eslavas organizadas encerraram o domínio bizantino na região. As últimas menções ao nome Ilíria aparecem na fonte bizantina Milagres de São Dimitri de Salônica. Em seguida, o nome some dos documentos administrativos e os ilírios se misturam às novas etnias após o século VII d.C. O nome Ilíria desaparece das crônicas históricas, mas a própria região continua sendo um cruzamento entre os mundos grego, latino e europeu, como evidencia seu rico patrimônio cultural. Os ilírios merecem ser não apenas uma nota de rodapé na história do mundo antigo, mas um capítulo à parte, tão marcante quanto a história do mundo antigo e da Grécia. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!